Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho e marca aí nos comentários alguma pessoa que vá fazer o Enem no final de semana. Se você puder deixar um presente, ótimo, ok? Vamos lá. Uma aluna pediu para que eu fizesse um vídeo retomando uma aula que eu dei recentemente de como citar certos estilos de época de acordo com o tema lá da redação do Enem, beleza? Então vamos lá. Falando, por exemplo, sobre o romantismo. Vamos começar pelo romantismo, que foi justamente esse o foco. Primeira geração romântica é uma geração que nacionalista, indianista, que tinha, por exemplo, tudo a ver com o tema do Enem do ano passado, que foi o quê? Povos originários e tradicionais do Brasil. Por quê? A primeira geração romântica colocava o indígena como um verdadeiro herói nacional. Nesse sentido, a gente via que obras Iracema e O Guarani. Iracema, que curiosamente era um anagrama da palavra América. Isso foi feito de propósito, beleza? Então, você poderia falar justamente isso. O indígena, nessa primeira geração romântica, era praticamente um cavaleiro medieval, tipo a Demanda do Santo Graal, tipo Tristão e Isolda. Por quê? O Brasil não teve esse passado medieval na literatura. Era um indígena totalmente diferente da realidade, ok? Era um indígena com aura de herói, beleza? Mas isso tudo servia a um determinado propósito. Talvez se a nossa indústria do audiovisual fosse mais forte, você com certeza conheceria desde de criança o Guarani, conheceria lá o Perídio Guarani, conheceria a Iracema do livro de mesmo nome e também conheceria Pocahontas, né? Eu até deixaria Pocahontas de lado. Olha só isso. Antes que eu me esqueça, essa primeira geração romântica, você poderia citar, articular a discussão, caso o tema fosse, por exemplo, a questão da autoestima do brasileiro. Lembrando que durante o primeiro governo Lula houve uma campanha nesse sentido, para incentivar a autoestima do brasileiro. A campanha era com uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, tinha como slogan Eu sou brasileiro e não desisto nunca, o melhor do Brasil é o brasileiro, e você poderia citar aí essa primeira geração romântica, que era uma geração nacionalista, indianista. Agora, olha só, citando a segunda geração do romantismo, esse tema que tem bastante a ver com um tema que a gente teve recentemente, inclusive, que falava sobre o quê? Sobre estigma relacionado à saúde mental, se eu não me engano. Por quê? Segunda geração romântica, conhecida pelo mal do século, que era a tuberculose, era uma geração que tinha em sua obra o pessimismo, a morbidez, o interesse por temas um tanto quanto obscuros, pelo ocultismo, certo? Muitos poetas dessa época morreram bastante cedo, inclusive, e você poderia associar isso, imagina, se aparece lá no Enem uma discussão sobre depressão, sobre ansiedade, certo? Sobre esses males típicos agora do quê? Do século XXI, ok? Seria muito interessante você falar sobre isso. E aqui a terceira geração romântica, a geração libertária, a geração que a gente chama de condoreira, a gente poderia colocar, caso aparecesse um tema tipo assim, caminhos para a consolidação da democracia no Brasil, certo? Bem capaz do Enem, de o Enem fazer alguma coisa nesse sentido. A gente já teve recentemente, lá em 2018, dá uma olhada no tema da redação do Enem em 2018 e vê se não tem bastante a ver com o contexto político e social do Brasil daquela época. Aí você vai poder entender por que eu estou estipulando, estou cogitando esse tema, caminhos para a consolidação da democracia no Brasil, certo? Enfim, deixa aí nos comentários uma sugestão, uma dúvida, deixa aí o que você achou desse tema, fala aí para mim de onde você é, sua carreira, enfim, pode deixar um presente também, como eu venho pedindo aqui. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.